Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje no nosso segundo vídeo da nossa aula, né? Nesse período aí de isolamento social. Vamos para o nosso segundo vídeo de hoje, dando continuidade à aula da semana passada, né? Que é a página 4, né? A página 4, que tem como temática o quê? Principais tipos de manifestações artísticas dos indígenas. Nós estamos falando ainda da cultura e da arte indígena, como forma de manifestação, como forma de protagonismo, como forma de retratação histórica dos valores que os índios tinham, ou melhor, tem na formação da nossa cultura. Então, apostila, página 4, apostila 2, página 4, principais tipos de manifestações artísticas. Deixa eu falar com vocês. É importante que eu leia o material de vocês junto com vocês aqui agora, porque a gente vai tentar entender o que o material está querendo dizer. Se tiver alguma coisa a mais, igual na outra aula passada, eu trago um livro, eu trago uma referência, eu leio um outro texto, ok? Mas, por enquanto, nesse tema de hoje, o que a gente tem aqui no material do nosso livro é suficiente para a gente dar continuidade a essa discussão da cultura indígena, ok? Vamos lá. A gente vai lendo e a gente vai explicando. A arte indígena brasileira é um campo de estudo muito rico, já que, além da grande diversidade das tribos existentes, muitas encontram totalmente extintas ou isoladas do contato com o homem branco. Olha bem, gente, isso é muito importante. Vai ter pessoas que vão achar que nós não temos tribos isoladas. Temos sim. Temos tribos que se relacionaram com a cultura branca e se transformou no que elas são, esse misto cultural, né? Deixou o cristianismo entrar, haja visto que eu não estou falando mal de cristianismo aqui, tá? Eu estou dizendo que com a colonização o cristianismo entrou, né? Aí os tipos de roupa, os tipos de comida, a questão eletrônica, invadiu tribos. Só que existem tribos que estão isoladas. O que são tribos isoladas? Né? O que a história da arte quer dizer para a gente hoje? Tribos isoladas são tribos que não se renderam aos costumes e às peculiaridades da cultura colonizadora branca. Mesmo que cada uma delas tenha suas próprias características, também apresentam muitos costumes parecidos, e é por isso que estão em um grupo de arte tradicionalmente comum a todos, a arte indígena. O que isso quer dizer, gente? É muito interessante. Tanto a cultura africana quanto a cultura indígena, elas podem ter diversidades tribais. Nós estamos falando de pré-colonial, tá? Estou falando de pré-colonial. E elas podem ter características tribais, pode ter uma diversidade tribal, mas elas têm uma coisa que é coletiva. Uma coisa que é idêntica em todas as tribos. Na Xingu, na Kaxinawá, na Caioto ou no Caiotê. Vamos lá, 4 tribos. Elas podem ter várias coisas diferentes, mas tem uma coisa que é muito parecida em todas elas. É a arte delas. E além disso, como elas fazem os rituais, como elas se alimentam, como elas se vestem e por aí vai. Existem muitas categorias que podemos encontrar dentro da arte indígena. As cerâmicas, a gente vai encontrar, elas são cerâmicas diferentes, mas são cerâmicas, né? As máscaras, cada tribo tem seu tipo de máscaras, mas todas as tribos têm máscaras. Cestos, cada tribo vai ter um tipo de cesto, mas todas as tribos têm cestos. A técnica da plumagem, né? Que são os cocais, os brincos, que usam as penas de animais. Volta a ressaltar, eles não usam penas de animais vivos. Eles não vão lá, matam o animal e pegam a pena. Eles utilizam a pena dos animais que morreram. Como eles são ligados à natureza, eles acreditam que aquelas penas vai ter algo positivo para eles. A cultura africana também,
acredita que quando eles pegam alguma pena de algum animal e dá para outra pessoa, ela tem um significado simbólico muito grande. Significa que aquela pena tem vida, ela simboliza o espírito daquele animal, tá? Vamos lá. E eles têm uma outra característica que todo mundo tem igual, que todas as tribos têm, que são as pinturas corporais. Essa é a arte indígena. O que eles fazem como arte? Eles fazem cerâmica, fazem máscaras, eles fazem cestos, fazem trabalhos com plumagem, eles fazem danças, eles pintam o corpo e eles têm todo esse processo, mas cada tribo dentro da sua característica. As matérias-primas utilizadas nas produções são retiradas todas da natureza que os cerca. Não tem matéria-prima comprada, a tinta não é comprada na loja de tinta, né? A pena não é comprada onde vende pena, né? Nada disso. Tudo é tirado da própria natureza, né? Da própria natureza. E a grande variedade desses materiais aumenta também a possibilidade de variações das criações. Eles fazem uso de diversos tipos de madeiras, caroços, sementes, folhas, frutos, ossos e couro de animais, plumas e até conchas e outros, né? Conta-se que a cultura indígena brasileira, na época do homem primitivo, ela tinha uma cultura chamada sambaquis. O que eram sambaquis? Eram tipo elevações construídas pelos próprios indígenas com os calcários, com os ossos. Eles criavam tipo pequenas elevações ali, chamadas sambaquis, para a proteção da aldeia. Vamos lá. O primeiro tópico que o nosso livro vai falar como importância são as cerâmicas, né? Então é importante saber que os indígenas não utilizavam, né, a roda de olheiro na produção das cerâmicas, certo? Não utilizavam. Seus processos eram ainda mais artesanais, porque hoje, quem faz cerâmica, não sei se vocês sabem, tem a roda de olheiro, é só procurar lá. Você bota o barro bruto ali naquela roda, é uma roda que você gira, vai girando, e ali você vai moldando esse barro. Os indígenas e os africanos, eles não tinham isso. Então eles moldavam a cerâmica num processo bruto, com a mão mesmo, né? Então o que eles faziam? Eles iam adicionando barros aos poucos até que ganhasse o formato desejado. Na grande maioria das vezes, as mulheres eram responsáveis por fabricar peças, né? Essas peças que poderiam variar entre jarros, esculturas, panelas e urnas. Olha bem, os índios, essa história que o índio fazia um buraco, enfiava outro índio, é uma maior mentira, tá? Os índios também criavam as suas urnas de sepultamento. Interessante, a gente sepulta as pessoas deitadas. Os índios sepultavam as pessoas sentadas, as urnas eram sentadas, ok? As pinturas das peças também eram feitas com materiais da natureza, podendo se assemelhar a padrões de pinturas corporais da tribo e apresentar também representações de animais. A gente tem aí uma máscara, né? Uma figura de uma máscara aqui na página 4. Em cima a gente tem uma cerâmica de tapajônica. A gente conhece, porque a gente estudou a arte tapajós e a arte marajoara. Parecia que a gente já estava adivinhando esse processo, né? Essa escultura aí, gente, ela é antropomórfica ou zoomórfica? Tempinho. Quem falou antropomórfica acertou, porque é uma escultura de um ser vivo chamado ser humano. Quando é uma escultura de um ser vivo animal, é chamado zoomórfica. Ok? Então, esse tipo de escultura aqui tapajônica é uma escultura antropomórfica. Beleza? Aqui embaixo a gente também tem uma imagem de um vaso utilizado para colocar penas coloridas durante os rituais. Gente, presta atenção nesse vaso. Olhem para esse vaso e vejam a riqueza de detalhes
como eles faziam a cerâmica. Gente, a gente desqualifica a cultura, a ciência, a cultura ocidental, pega os indígenas e coloca eles como se eles não fossem nada. Mas olha isso aqui, gente. Olha essa cerâmica, olha esse vaso que era utilizado para colocar penas coloridas durante os rituais. A riqueza de detalhe, olha como é que era a alça, olha como é que era a pintura, a coloração, o formato. Aí vocês vão dizer que os índios não tinham sabedoria e que não tinham cultura. Gente, isso é a maior falácia que existe. Agora vocês vão pegar aí o QR Code de vocês, celular, e vão botar para assistir o vídeo com o processo de produção de jarros de cerâmicas dos Assurini e do Xingu. Preste atenção. Essa é uma atividade. Vocês vão pegar o QR Code e vão assistir o quê? O vídeo com esse processo aí. E lá no resumindo, vocês vão escrever o que vocês viram de importante nesse QR Code. Vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer lá na live daqui a pouco. Ok? Beleza. Continuando na página 5. Outro tipo de arte que eles tinham muito, muito forte era as pinturas corporais. A pintura corporal utiliza tintas retiradas da natureza, vinda de árvores e frutos, como genipapo e urucum. Gente, eu fiquei tão feliz que no meu condomínio tem pé de urucum. Eu desci para levar o lixo e eu levava meu cachorro para fazer cocô, tem umas 5 semanas. E eu vi que tinha um pé de urucum. E lembrei que os índios utilizam muito o urucum e o genipapo para produzir as tintas. Eu vou ver se eu pego o urucum. Vou mostrar a vocês semana que vem. São as mulheres da tribo as responsáveis por realizar as pinturas que estão sempre carregadas de valores simbólicos, com cores e desenhos que passam recados. Elas capricham nas tintas para garantir uma boa sorte nas guerras, nas caçadas, na viagem. Gente, tanto para a cultura africana e a cultura indígena, a pintura do corpo significa uma relação de poder, de passagem, de boa sorte na vida. Eles não pintam o corpo simplesmente para pintar de uma forma para ficar bonito ou para desenhar. Esse índio que vocês estão vendo aí embaixo pintado, essa pintura tem um significado muito importante, para eles, como, ou deve ser, não está explícito aqui pra gente, mas deve ser alguma pessoa que possui algum cargo na tribo, e ela tem uma pintura específica. Quem pintou o corpo desse cara foram as mulheres. Quem pratica a pintura corporal, tanto na cultura africana como na cultura indígena, são as mulheres. Existem mulheres responsáveis que se preparam para pintar o corpo das pessoas, ok? Cada tribo possui seu tipo de tinta e o tipo de pintura, e seus traços podem depender da idade, do gênero e funções dos indivíduos, assim como a posição que eles têm dentro da tribo. A gente tem aqui a pintura corporal de um Xiquirim Caiapó, da tribo Caiapó, que está sendo pintado por uma mulher, ele é uma criança. Então percebe que a pintura corporal dele é diferente da pintura corporal do adulto que está aqui, Outro tipo de arte que os indígenas fazem também é a arte plumária, que a gente está vendo aí, logo embaixo, um cocar indígena. O termo arte plumária é utilizado para definir os objetos feitos com penas e plumas de aves, que junto a outros materiais servem como ornamentos corporais para a grande maioria das tribos indígenas brasileiras. Esses adereços são utilizados tanto no dia a dia da tribo quanto em rituais e solenidades. Então eles usam cocar constantemente. Geralmente encontram-se aplicadas a máscaras, colares, brincos e cocares repletos de cores. Então você vai encontrar plumas, penas em máscaras, vai encontrar em colares, vai encontrar em brincos e vai encontrar em cocares repletos de cores. Comumente utilizadas por homens, devido à hierarquia das tribos após a caça,
As penas passam pelo processo de tapiragem. Sublinhe isso aí. As penas passam pelo processo de tapiragem. O que é o processo de tapiragem? São cortadas e amarradas de maneira desejada e ficam lá por um tempo tentando buscar a energia. Essas modificações podem conter muitos significados, tá? E marcações que indicam posição social, qual é a origem da família ou mesmo o gênero. Vamos lá. Vamos para a observação? Vamos lá. O que é essa tapiragem que a gente falou aí em cima? Estamos na página 6. A tapiragem é o quê? É uma técnica de tingimento utilizada por várias tribos no Brasil. Como é que os índios pintam as penas? A técnica de pintar as penas chama-se tapiragem. Consiste em quê? Em tingir a pena da cor desejada com a ave ainda viva, através da utilização de ungüentos ou de alimentação específicas. Olha que interessante, gente, os índios não eram cientistas. Os índios não eram cientistas, os índios não sabiam fazer química, eles eram... Quem criou a química foi o homem colonizador. Olha que interessante, gente, guardem isso. Muitas pessoas, muitos adultos não sabem disso, porque eles escondem a história real para tirar a inteligência dos índios. Olha bem, eles sabiam que um tipo de alimentação que eles dessem para a ave poderia ter uma cor de pena diferente da cor que ela tinha, né? Então, a ave ainda viva, através da utilização de ungüentos ou de alimentos específicos, mudavam a cor da sua penugem. Outra técnica que eles vão utilizar é a técnica da cestaria, né? As peças obtidas pelos traçados de elementos vegetais, flexíveis ou semirrígidos, usados para quê? Para armazenar coisas, para transporte de carga ou mais. Elas são chamadas de cestaria. As fibras mais utilizadas para fazer as cestas são as folhas de palmeira, a taquara e o arbusto arumã. Palmeira a gente conhece. Eu não conheço a taquara, nem o arbusto arumã. Mas quem tiver curiosidade de saber como é que é a textura dessas folhas, vocês vão à pesquisa e jogam lá. Folha de taquara, folha de aruma, né? Engraçado que muitos lugares do Rio de Janeiro têm nome indígena. Taquara, Jacarepaguá, é um nome indígena. Então, taquara significa uma folha. Olha aí. Assim como acontece nos outros tipos de produção artística, as tribos indígenas possuem inúmeras técnicas diferentes de trançados, cores e padrões que são utilizados para a confecção de cestos, recipientes, cestos, coadores, cestos, cardeiros, armadilhas de pesca e outros. Aí a gente tem aqui imagens de um cesto da etnia Oiampis, né? Olha como eles são tão inteligentes, eles conseguem cestando, fazendo trançado, ter esses desenhos geométricos incríveis. E aqui tem a técnica. É óbvio que se vocês vão ver o QR Code, quem viu o QR Code vai ver como é que é a técnica de cestaria. Outro tipo de arte que eles fazem são as máscaras, né? Na culturas indígenas, as máscaras assumem um papel vivo das figuras místicas e sagradas que representam. Então, a máscara é como se você trouxesse de volta aquela pessoa ou aquele ancestral que já foi para a massa mítica. Elas são utilizadas em rituais, danças e comemorações das tribos, com funções de afastar o quê? Espíritos negativos. São feitas com cascas de árvores, cabaças, palhas de buriti e plumagens. Gente, a máscara indígena ela tem um papel de ajudar a afastar os espíritos negativos. Na mitologia indígena, é comum encontrar histórias que retratam guerras passadas com as entidades representadas pelas máscaras, justificando as festas que as tribos preparam, como meio de alegrar e controlar as entidades que eles derrotaram nestes confrontos. Olha bem, os índios também, assim como os africanos, eles não acreditam que a pessoa morreu e ficou morta. Olha bem, e que é um espírito.
A gente usa a palavra espírito, mas para eles têm continuidade. Por exemplo, os egípcios, os da Núbia, os Kushs, os africanos vão construir esculturas para poder lembrar aqueles ancestrais, ou fazer rituais com alimento, com o que for. Os indígenas, a mesma coisa, só que os indígenas vão fazer máscaras para relembrar essas pessoas que morreram. Digamos que esses rituais são missas feitas na Igreja Católica para lembrar a pessoa que morreu. Essa é a metáfora que a gente pode fazer para a gente entender que isso não é algo demonizado, né? Do mesmo jeito que os católicos fazem as missas de 7º dia, de 1 ano, para relembrar as pessoas que morreram, e tem um feriado de finados, que eles vão no cemitério para relembrar as pessoas que morreram, eles fazem rituais para relembrar pessoas importantes da tribo e utilizam máscaras. Outra coisa, essas máscaras não são reprodução do rosto. Essas máscaras, elas são abstratas, né? Olha aí, vamos olhar aqui embaixo na página 7. Olha as duas máscaras que a gente tem, né? Sagradas máscaras usadas em rituais por índios que vivem no Tocantins. Olha aí, essa máscara não é o rosto de alguém, mas ela lembra alguém que viveu naquele período. Outra de baixo, índio ticuna, durante o ritual, também usando uma máscara que aparentemente a gente não sabe se é uma máscara zoomórfica ou se é uma máscara antropomórfica. Quando eu olho para a máscara, parece que eu estou vendo um animal, ou às vezes uma pessoa. Tem uma mistura, né? As tribos mais desenvolvidas aqui no nosso grupo, a gente sabe que a gente já estudou, e eu não vou relembrar elas com muita rapidez, é a tribo dos Marajós e a tribo dos Tapajós, que a gente fez as nossas atividades, e vocês já sabem como é que é. Então vamos lá? Vocês vão resolver, para a gente corrigir daqui a pouco, o praticando, que é o número 3. Quais semelhanças e diferenças podemos encontrar entre as cerâmicas Marajoara e as outras? Vocês vão ter que ver isso, vocês já sabem. 4. O que mais me chamou a atenção nas pinturas corporais indígenas? Resposta pessoal. Vamos lá para aprofundando. Dos tipos de arte indígena estudados, qual você gostou mais? Você explique. Resposta pessoal. E tem um desafiando, né? Esse desafiando disse que tem o seguinte: formem em grupo e escolham um nome para representar uma tribo em uma cartolina de desenho indígena com pinturas corporais desenvolvidas por você. Não esqueça de indicar a função representante de cada desenho. Nós não vamos fazer grupos, porque nós estamos aqui no nosso canal. Mas vocês, cada um, vai pesquisar numa folha de papel A4. Vocês vão reproduzir aqui uma pintura corporal, tá? Que vocês vão encontrar. De repente vocês vão olhar, joga lá no grupo, pintura corporal indígena brasileira, e você vai imitar corporal e desenhar aqui, para entregar no nosso aprofundando, tá? Que já é um trabalho do nosso bimestre, que a gente pode guardar como trabalho do nosso bimestre, tá? Faça muito bonito, muito interessante, a gente pode deixar ele guardado como trabalho, então faça ele bem bacana, ok? Agora, o pesquisando, vamos dar uma segurada nele, vamos ver que a gente pode deixar para você uma avaliação, um trabalho para a gente poder fazer nesse bimestre como nota, tá? Relembrando que vocês vão colocar no resumindo a análise do QR Codes, ok? E aí, meus amores, a gente fecha a cultura indígena maravilhosa nesse nosso segundo encontro. Espero que vocês tenham aprendido, e o mais importante de tudo é a gente entender que os índios não são esses bárbaros, esses preguiçosos, esses que não têm cultura, esses que não têm ciência. Eles têm a cultura e a ciência do grupo deles, né? Eles trabalham com ervas, eles trabalham com chá. Muitos remédios que a gente toma são à base de folhas que foram descobertas pelos próprios indígenas. Então a gente precisa sair desse lugar de colocar os indígenas como os inferiores e ir para um lugar muito de possibilidades diferentes que eles podem nos oferecer. Tá bom? Semana que vem a gente se encontra mais uma vez para o nosso próximo encontro. Vamos para a terceira aula, arte africana. E vamos lá, vamos evoluir, vamos avançar. Se cuidem, tá?
tá? Façam a higienização, usem a máscara quando sair, fiquem em casa, se alimentem bem, bebam bastante água. Nós vamos nos encontrar o mais breve possível, tá bom? Beijos e até o próximo encontro.